Nós já estudamos no Apocalipse 17 a descrição da Grande Babilônia, ou a meretriz, que representa um poder religioso, eclesiástico, satânico. Agora vamos estudar o capítulo 18, que representa o poder político, econômico. Ou seja, nesse capítulo nós vamos estudar sobre a queda da Grande Babilônia. Se você não assistiu alguns vídeos sobre o capítulo 17 de Apocalipse, eu vou deixar marcado na descrição desse vídeo. É só clicar e assistir, e se gostar já compartilha. No capítulo 18, os versículos 1 ao 3, nós vemos a voz da condenação. A queda da Babilônia é um fato consumado nos decretos de Deus, no versículo 2. A queda aqui não é apenas aquela prevista por Isaías no capítulo 13, os versículos 19 e 22, e Jeremias capítulo 51, os versículos 24 e 26, ou seja, a Babilônia histórica. A queda aqui não é apenas a previsão da queda de Roma, a Babilônia simbólica, em Apocalipse capítulo 17, versículo 18. Mas é a queda da Babilônia escatológica, o sistema religioso, econômico e político, sem Deus e anti-Deus, em Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Essa queda já havia sido declarada em Apocalipse dos capítulos 14, versículo 8, e o capítulo 17, versículo 16. A queda é um fato consumado na mente e nos decretos de Deus, como é na nossa glorificação. Ainda no versículo 2, nós vemos que a Babilônia torna-se morada de demônios, enquanto a igreja é a morada de Deus. A igreja, a noiva do Cordeiro, é a habitação de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Enquanto a Babilônia, a grande meretriz, torna-se a habitação de demônios e aves imundas, que é um símbolo dos demônios. Veja Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Isso significa um lugar totalmente destituído de Deus, da sua palavra e do seu povo. Vemos ainda nos versículos 2 e 3, a queda da Babilônia é uma razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica. O sistema religioso e econômico da Babilônia poluiu o mundo inteiro. Esse sistema intoxicou as pessoas do mundo inteiro, levando as pessoas a adorarem o dinheiro e se prostrarem diante de outros deuses. O homem tornou-se mais amante dos prazeres do que de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Exemplo, o dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo. Ele é um Deus. Os homens embriagados pelo espírito da Babilônia amaram o mundo e as coisas que há no mundo. Foram dominados pela concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida, de acordo com 1 João capítulo 12, versículo 15 e 17. A voz da separação da Grande Babilônia no capítulo 18 de Apocalipse, versículos 4 e 8. A ordem de Deus é para a sua igreja sair desse sistema do mundo, no versículo 4. Em todo o tempo, a igreja de Deus deve apartar-se do mal, do sistema do mundo, da falsa religiosidade. No pecado nunca existe verdadeira comunhão. Exemplo, não ganhamos o mundo sendo igual ao mundo. Esse sair aqui não é geográfico. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso aqui representa o quê? Sermos diferentes. Sair da Babilônia significa não participar dos seus pecados, não ser enganado por suas tentações e seduções. Deus mandou Abraão sair da sua terra e do meio da sua parentela para conhecer e servir o Deus vivo. Gênesis capítulo 12. Deus mandou também Ló deixar Sodoma antes dela ser destruída pelo fogo, em Gênesis capítulo 19, versículo 14. Deus mandou ainda Israel sair do Egito e não se misturar com as nações pagãs, nem adorar os seus deuses. Deus ordenou a sua igreja a afastar-se desse sistema religioso e mundano. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e o capítulo 7, versículo 1. Dá uma lida aí. Ou seja, Deus não apenas ordena a igreja sair da Babilônia, mas dá razões para isso, dos versículos 4 e 8. Primeiro, para que a igreja não se torne cúmplice de seus pecados, no versículo 4. Ou seja, participar da Babilônia significa ser igual a ela e afundar com ela. O crente não pode tornar-se participante dos pecados do mundo. Ele é santo, separado, diferente. Ele é sal e luz. Ele foi resgatado do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. Agora é luz no meio das trevas. Segundo ponto, para que a igreja não participe dos flagelos que sobrevirão à Babilônia, ainda no versículo 4. Deus pacientemente suportou os pecados da Babilônia, mas o dia do juízo virá
e então ela sofrerá os flagelos da ira de Deus. Deus a julgará quando o cálice de seus pecados transbordar, no versículo 5. Os que põem seu coração no mundo sofrerão terríveis consequências. Vão ser condenados com o mundo. A Babilônia semeou, ela vai colher. Deus fala para a sua igreja sair do mundo e dá motivos por quê. Primeiro, para que a igreja entenda quais são os critérios do julgamento divino, no versículo 6 e 8. Quais são os pecados específicos que Deus julgará? Primeiro, orgulho, no versículo 7. A soberba é a porta de entrada da tragédia. O culto de si mesmo é abominável para Deus. A Babilônia não deu a Deus a glória e agora está sendo destruída. O mundo está sempre ostentando sua riqueza, seus banquetes, suas festas, seu brilho, mas Deus resiste ao soberbo. Ainda no versículo 7, nós vemos o culto ao prazer e à luxúria. O sistema do mundo enxerga os bens materiais e os prazeres do mundo como as coisas mais importantes da vida. As pessoas trocam Deus pelo prazer, mas no dia final, esses prazeres não poderão satisfazer nem darão segurança. Nós vemos ainda no versículo 8, para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente. Então Deus cuida da igreja e manda a igreja sair do mundo. O povo de Deus não pode demorar-se em sair desse sistema do mundo, porque o juízo de Deus cairá sobre a grande Babilônia repentinamente e desmantelará num só dia. Veja Isaías capítulo 47, versículo 9, Jeremias capítulo 50, versículo 31. Quando chegar o dia do juízo, não haverá escape da ira de Deus. Como diz a Escritura, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Leia Hebreus capítulo 10, versículo 31, se não me falha a memória. Nós vemos nos versículos 9 ao 19 a voz de lamentação da grande Babilônia. Esse parágrafo mostra o lamento dos reis, dos mercadores e dos marinheiros ao verem a derrota da Babilônia e a futilidade de seus investimentos. Ao mesmo tempo, mostra o grito de vitória da igreja de Deus no céu, no versículo 20. Exemplo, a parábola do rico e sensato. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Bom, reflita sobre isso. Observe que em Apocalipse, o capítulo 18, os versículos 9 ao 19, nós vemos uma voz de lamentação. O lamento dos reis e dos homens poderosos, homens de influência da terra, do versículo 9 e o versículo 10. Nós vamos ver ainda que esses reis são os políticos e aqueles que se renderam às tentações da Babilônia e desfrutaram de seus deleites. Babilônia ou Roma aqui é visto como um sistema político que se associou com o mundo. Os políticos governados pela luxúria, ganância e soberba vão ficar amedrontados quando esse sistema entrar em colapso e vão chorar e lamentar em voz alta, os versículos 9 e 10 de Apocalipse capítulo 18. Ou seja, Roma aqui era o centro de comércio e da política nos dias de João. Era conhecida pela sua extravagância e luxúria. Politicamente e economicamente, as pessoas eram dependentes de Roma. Ainda nos versículos 11 e 16, nós vemos o lamento dos mercadores. Os mercadores aqui são os empresários, negociantes e todos aqueles que têm colocado o coração nas mercadorias e deleites do mundo. Eles choram porque, de repente, suas mercadorias vão ficar sem valor. Dá uma analisada em Lucas capítulo 12, versículos 16 e 21. De repente, tudo aquilo que lhes proporciona prazer vai desaparecer. Ou seja, aquilo em que eles confiavam, em que tinham prazer, não vai poder salvá-los. A Babilônia, o mundo louco pelo prazer, vai ficar completamente desamparado. Observe que João cita aqui 30 artigos de luxo. Na contagem, número 4 desempenha um papel importante. 4 artigos de joia do versículo 11 e 12. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas. Já no versículo 12, nós vemos 4 tecidos de luxo. Linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata. Foi assim que a meretriz se vestiu, no capítulo 17, versículo 4. Mas essas coisas não têm valor permanente. Ainda no versículo 12, nós vemos 4 artigos para ornamentação.
toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Nós vemos ainda 4 artigos cosméticos no versículo 13: canela de cheiro, incenso, unguento e bálsamo. Vemos ainda mais 4 artigos de cozinha no versículo 13 ainda: vinho, azeite, flor de farinha e trigo. Nós vemos ainda 4 artigos de mercadoria viva no versículo 13: gado e ovelhas, escravos e almas humanas. Ou seja, os homens faziam de tudo para ganhar dinheiro. Quando a Babilônia perece, o caos econômico é completo. Aqui está a queda de todas as Babilônias. É a queda final do reino do anticristo. É o fim de todas as coisas. Nos versículos 17 e 19 do capítulo 18 de Apocalipse, nós vemos o lamento dos homens de navegação. Menciona-se 4 classes: os pilotos, os passageiros dispostos a negociar, os marinheiros e os que ganham a vida no mar, a saber, os exportadores, os importadores, os pescadores e os mergulhadores em busca de pérolas. O desempenho dos ímpios que colocaram sua confiança na riqueza e nos prazeres do mundo, posto que os homens ímpios colocam toda a sua esperança nas riquezas e prazeres desta vida, quando o mundo e as coisas que há no mundo passam. Ou seja, quando tudo passarem, eles perecem juntamente com o mundo. A única coisa que vale restar é um doloroso lamento, no versículo 18 e 19. Dá uma olhada aí. Nos versículos 20 e 24, nós vemos a voz da celebração. Em contraste com o lamento dos ímpios, a igreja no céu está celebrando a vindicação da justiça divina, no versículo 20. Ou seja, a Babilônia que se embriagou com o sangue dos santos e perseguiu a igreja, agora está completamente desamparada. Todo o reino do anticristo acabou. A justiça de Deus foi vindicada. O mundo passa, a Babilônia cai, mas a igreja de Cristo canta. Esta celebração não é o grito de vingança pessoal, mas o regozijo pelo justo julgamento de Deus. Ainda no versículo 21, nós vemos a ruína total da Babilônia demonstrada. Ou seja, assim como uma pedra arrojada no fundo do mar, Babilônia cairá para não mais se levantar. Depois da morte vem o juízo e depois do juízo vem a condenação eterna. Ainda nos versículos 22 e 23, a Babilônia torna-se o lugar onde todas as coisas boas estarão ausentes. Olha que triste. Não tem música, lá só se ouve voz de lamento e não voz de arpistas. Não tem arte criadora, lá não tem artifício, não tem suprimento, os moinhos já não movem mais. No passado, Babilônia era o mercado do mundo. Agora está como um deserto, ou seja, não tem luz. As trevas são um símbolo da efusão final da ira de Deus. A pior condenação eterna é ir para as trevas, ou seja, a separação eterna de Deus. Nos versículos 23, a parte B, e o versículo 24 de Apocalipse capítulo 18, Babilônia, o sistema destruído do mundo, é um símbolo da oposição a Deus e à sua igreja. Babilônia é a sede da feitiçaria, o espírito que substitui Deus por magias, e também o centro de perseguição à igreja, onde os profetas e santos foram mortos. O ponto principal que devemos observar é que este mundo arrogante e sedento de prazer perecerá com todas suas riquezas e prazeres sedutores, com toda a sua cultura e filosofia anticristã, com suas multidões que têm abandonado a Deus e vivido conforme os desejos da carne. Os ímpios sofrerão penalidade eterna. Assim Deus disse, assim Deus fará. Bom, de todo esse estudo que nós estudamos aqui, qual é a conclusão que nós chegamos? Primeiro, no capítulo 17, vimos que a Babilônia, como a grande meretriz, a religião prostituída e apóstata, foi destruída. Segundo, no capítulo 18, vimos que a Babilônia, como sistema político e econômico que substituiu Deus pelo dinheiro, poder e prazer, entrou em colapso. Terceiro, o mundo que tem zombado da igreja, que tem ridicularizado a igreja, que tem seduzido os homens e perseguido a igreja, já está com sua derrota decretada. Quarto, a grande pergunta é: você é um cidadão da grande Babilônia, a cidade condenada, ou a cidade da Nova Jerusalém, cidadão do céu? E aí, você faz parte do mundo anticristão, ou seja, do anticristo, ou da igreja? Você serve ao mundo ou a Deus?
pense bem e reflita. E compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam crescer na graça e no conhecimento. Fiquem todos na paz de Deus.